Começando aqui. Gente amada de Deus, a paz. Eu tô fazendo esse ao vivo aqui porque eu quero falar com você. Você aí, meu amigo e minha amiga que serve a Jesus de todo o seu coração. Você que deseja não fazer parte desse sisteminha religioso asqueroso que domina o planeta nesse momento. Esse movimento chamado mundo gospel, esse movimento chamado mundo crente. Se você não quer fazer parte disso, essa palavra é para você. Se você vive, a sua intenção hoje é de viver um evangelho real, uma intimidade real com Jesus Cristo, que vai muito além de placa, vai muito além de igreja, essa mensagem é para você. Eu quero ler uma palavra aqui muito clara do próprio Senhor Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 7, no verso 13. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são muitos poucos os que entram ali, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu estou querendo falar com você que não aguenta mais esse movimento gospel de hoje em dia, que está criando uma juventude fraca, uma juventude que não conhece as escrituras, jovenzinhos que lotam a igreja, mas não tem a presença de Deus dentro deles, jovenzinhos que caem quando as pessoas vêm falar, elas caem para trás, começam a ter manifestações e gira e grita e não tem presença nenhuma de Espírito Santo de Deus ali, pessoas que não têm coragem de expulsar um demônio, se vê algum encapetado e pôr a mão, tem medo do diabo, pessoa que não dorme no escuro porque tem medo do diabo, fracaiada, crentalhada fraca, crentalhada relativista, pessoal que usa o textinho do não julgueis e fica de mimimi, quando vê algum pastor, alguma pastora, um profeta que ainda serve a Deus e fala a verdade, o pessoal fica, não julgueis, não julgueis, não julgueis, vocês não sabem nem usar a palavra de Deus direito, o pessoal além de tudo ainda é ignorante quanto a palavra de Deus, não sabe usar. Vocês acham que eu estou sendo grosso? Não estou sendo grosso não, eu estou servindo aqui para alertar, para acordar vocês. 90% das pessoas que usam não julgueis não fazem ideia do que o texto está querendo dizer. Jesus nunca disse não exorteis. Jesus nunca disse não admoestarei ao seu próximo. Nunca disse isso. Jesus ele diz não julgueis o seguinte, você não condena a pessoa ou salva. Quem faz isso é o Pai, sou eu sou o juiz. Você não condena e você não absolve, você não tem esse poder. Mas você tem sim que exortar. Ezequiel no capítulo 33 fala sobre o atalaia. Para você que não sabe o que é, porque você não conhece Bíblia, né? Você só conhece o mundo gospel. Eu explico para você. Atalaia era um soldado que ficava no ponto mais alto do exército. Não de hierarquia, no ponto mais alto, físico mesmo. Ele ficava numa torre ou numa montanha e ele ficava de olho no redor do acampamento. Assim. Se ele visse um inimigo, a Bíblia fala, Ezequiel capítulo 33. Eu vou ler, para ver se a própria palavra acorda esse povo morto, esse povo doente que habita as igrejas hoje em dia, que tudo é gospel. Aí faz um axé gospel, faz uma balada gospel, faz um samba gospel. Eu não estou falando que axé, samba do inferno é isso, mas é que inventou qualquer coisa, põe gospel, tá liberado. Ah, daqui a pouco sabe o que os caras vão fazer? Eles vão estar transando com a namorada gospel, eles vão estar indo, sei lá, assistir filme pornô gospel, os atores são todos evangélicos, aí pode, ridículo. Olha isso aqui, Ezequiel capítulo 33. Veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, avise aos filhos do teu povo. Olha a ordem aqui de avisar. Avisa, fala. Quando vier uma espada sobre a terra, espada que ele está falando de pecado, quando vier o pecado sobre o povo, tome um dos irmãos de atalaia, e eu quero ser atalaia de vocês. E se você quiser ignorar eu, o problema é seu. 3. Quando esse atalaia observar que uma espada vem sobre o povo e sobre a terra, e ele tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir a trombeta e se der por avisado, e a espada vem e leva, o sangue não será tomado do atalaia. Se ele ouviu e não deu ouvidos à trombeta, o sangue será sobre ele mesmo. Porém, se desse por avisado, salvaria a tua vida. Mas se o atalaia observar a espada e não tocar a trombeta, e for levado o povo, então seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Amado e amada, deixa de ser tolo, deixa de ser usado pelo inferno. Quando você diz não julgueis,
quando você fica usando esse não julgueis, você não está exortando seu irmão. E quando você não exorta seu irmão, ele está vivendo no pecado. E se ele cair no pecado, a Bíblia está falando que Deus vai cobrar isso de você. Como que Deus vai cobrar isso de você? Eu não faço ideia, mas não é uma coisa boa. Não julgueis, para de usar esse texto errado. Geraçãozinha mimimi, geraçãozinha fraquinha, que nunca orou por ninguém, que não faz jejum, que não acorda de madrugada para orar. Que a sua vida cristã é resumida em usar uma camisetinha com uma cruz escrita "Eu amo Jesus". Isso é ridículo. Se você para nisso, isso é ridículo. Saia dessa Babilônia. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando sobre dízimo. E eu recebi xingo de pastor, você acredita? E a maioria deles dizia, você vai acabar com a arrecadação das igrejas. Eu fiquei desesperado, ninguém me deu uma base bíblica, ninguém me deu um comentário bíblico, a preocupação dos caras era dinheiro, maldito dinheiro, velho. Então esse recado é pra você, que você é o chato da turma, que você é o diferente da turma, você é aquele que não se mistura com o mundo, você é aquele que ainda é luz, você ainda é aquele que é fiel, você ainda é aquele Elias que se esconde dentro da caverna, e sai dessa caverna, porque ainda tem mais 6.000 que não se dobraram a Baal, viu? Tem ainda pessoas que ainda servem a Jesus de verdade, tem pessoas que ainda não estão presas nesse sistema. Tenho horror da juventude crente de hoje em dia, horror. Só Jesus tem misericórdia, eu oro demais, eu fico desesperado de ver as notícias que chegam. Enfim, não quero nem falar mais. Então meu recado para você que ainda é crente fiel, permaneça na contramão do mundo. Bem-vindo a ser rejeitado, bem-vindo a ser zoado, bem-vindo a ser perseguido, bem-vindo a não ser entendido, porque hoje, infelizmente, o povo que mais está precisando ser evangelizado é o povo evangélico. O povo que hoje eu preciso mais, entre aspas, gastar meu tempo ensinando Bíblia, é para o povo que já vai na igreja. Isso é triste. Isso é triste. Jovenzinhos fracos, presos em pornografia, presos em masturbação, presos em sexo com o namorado, presos em bebida, presos nas baladas, presos nos vícios, presos em sériezinha de Netflix, preso em imagens, preso no próprio corpo, preso na própria imagem, que não consegue negar a si mesmo para amar Jesus Cristo. Se você não negar a sua vida, você não consegue seguir Jesus Cristo. E cuidado, cara. Cuidado com as pessoas que você segue. Cuidado com as pessoas que você ouve. Você acha que são pessoas de Deus porque elas têm uma aparência bonitinha e aparência de amor? Deixa eu te falar uma coisa. Amor é puxar a orelha também. Viu? Amor amor não é concordar com tudo, não. Amor é falar a verdade do que doer. Se eu tenho um filho, meu filho ele acha uma tesoura no chão, eu amo ele, deixa ele brincar com a tesoura porque ele gosta, né? Afinal, eu amo meu filho, então brinca. Não, eu vou lá e arranco a tesoura da mão dele e explico pra ele, falo que não pode. Se ele voltar a pegar com a tesoura, eu dou uns tapinhas na bunda dele. Isso é amor, viu? Porque ver o irmão no pecado, ver o irmão fazendo coisa errada e falar que é amor, isso não é amor, não, isso é uma displicência. Isso você está ignorando o seu chamado de exortar e de cuidar. Eu quero ler pra vocês um texto aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, deixa eu ver o verso aqui. Achei. 2 Coríntios 11, verso 13. Existem os falsos apóstolos e as falsas apóstolas, pessoas falsas, obreiros fraudulentos, eles se disfarçam de servos de Cristo. Existem servos de Cristo que vocês seguem, que vocês ouvem, que não são. E a prova disso é pessoas que não exortam, pessoas que não vivem santidade. E ele vira e fala assim, verso 14, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Nem tudo que é bonito é de Deus. Nem tudo que você acha lindo, nem tudo que você acha amor é de Deus. Jesus não é ecumênico, viu? Se você acha que Jesus todo é amor, todos os caminhos levam a Deus, mentira. Ele se diz o único caminho que leva a Deus, João 14,6, eu sou o caminho, não tem outro. Os irmãos estão falando, essa briga do Malafaia com o Paulo Júnior, que ridículo, velho, que ridículo. Que briga ridícula, o que está crescendo? Paulo Júnior é um homem de Deus, o cara ensina o povo a viver em santidade. O que o Silas está perdendo tempo atacando ele? Gente, o povo de Deus é desunido. Satanás, ele é genial quando ele criou as bandeiras das denominações. Eu sou da metodista, eu sou da batista, eu sou da presbiteriana. Ai, credo, eu não gosto da sua doutrina. Vai se lascar.
Vocês têm que defender o mesmo Senhor, que vive em santidade, que vive em amor, que ensina a viver uma vida plena, sóbria, justa, nesse presente século. E olha só, ele termina falando assim, e não é nem muito de se estranhar, pois os mesmos ministros se disfarçam de como se fossem ministros de justiça, e o fim desses será conforme as suas obras. Mateus 7. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, mas em seu nome expulsamos demônios, mas em seu nome fizemos maravilha. Sai, eu nunca vos conheci, nunca vos conheci. Vocês seguiram um evangelho humano, vocês seguiram tradição humana, vocês seguiram um evangelho bonitinho, gostosinho, o evangelho gospel, o mundo gospel, as dancinhas gospels. A igreja deveria atrair os jovens sendo bíblica, mas não, a igreja se disfarça de mundo para atrair o jovem. Aí o jovem entra na igreja e ele continua mundano. É ridículo. Ridículo. Eu tenho vergonha do mundo gospel de hoje em dia. Eu tenho vergonha dos nossos exemplos gospels de hoje em dia. Salvo um ou outro que eu não vou citar nome para não ser injusto. Mas eu tenho vergonha do mundo gospel de hoje em dia. Vergonha. E eu tenho vergonha se você se diz conhecedor de Jesus e permanece nele. Esse mundinho relativista, onde tudo é normal, onde vive em santidade. Cara, se você soubesse a quantidade de homens e mulheres de Deus que já morreram pela verdade, por defenderem a verdade. Eu não ligo se o meu ministério começar a não ter curtida. Eu não sofro, de verdade. Eu vejo que quando eu coloco um post falando sobre relacionamento, ou um post sobre... Eu fiz um teste esses dias e ninguém percebeu. Eu fiz uma mensagem absolutamente de vitória. Deus vai te dar a vitória. Teve 2.000 curtidas. Olha só, eu fiz um teste e não contei pra ninguém. Eu falei assim, Deus vai te dar vitória porque você vai brilhar. 2.000 curtidas. Aí logo depois eu escrevi um post falando assim, se você quer herdar a salvação, negue-se a si mesmo. Teve 300. Olha só, 2.000 contra 300. É incrível ver como o povo de Deus hoje é. Eu lembro de um pastor que ele postou recentemente, falando assim, ele colocou um texto falando assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso mesmo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Lucas capítulo 4. E aí ele escreveu embaixo, se quem prometeu esse texto é o seu Deus, digite amém. Um monte de gente, amém, 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 amém. As pessoas não sabem que foi o diabo que disse isso. Foi o diabo tentando a Jesus, as pessoas não sabiam nem disso. Eu tô falando porque hoje é assim, se eu coloco aí, você quer a sua vitória, digite amém. Um monte de gente põe amém. Mas se eu falo assim, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um ao vivo falando sobre estudar a Bíblia, não vai ninguém. Porque o povo, ele quer a vitória. Esse é o mundo gospel de hoje. Não é o mundo mais do morrer para si, morrer para viver o evangelho de Jesus. Então, cara, que em nome de Jesus, se você é um dos poucos remanescentes de Israel, se você ainda é um dos poucos que ainda amam a Deus acima de toda a perseguição, eu não sofro nem um pouco quando as pessoas têm raiva de mim. Vocês não fazem ideia de como eu dou risada do diabo tentando me atrapalhar, mas eu choro pelas pessoas enganadas, velho. Então a palavra é essa, é fim dos tempos, tá? Somos a última geração. Satanás, presta atenção, Satanás ele foi pegando desde as beiradas, ele foi pegando a humanidade, aí ele foi em todos os sistemas, sistema político, sistema econômico, aí ele vai nas escolas, aí ele começa a atacar as crianças e ele está conseguindo. Hoje você vê que a Bíblia foi tirada de escola, o ensino bíblico já não pode mais ser na escola, a escola está ensinando o relativismo de tudo que é tipo de pecado, no material escolar é só pornografia, só baixaria, é só coisas anticristãs. Ele está vindo. Última instituição, a família, né, que ele foi pegar a família, porque hoje casa quem quer com quem quer, separa quando quer, casamento é banal, aquilo que Deus uniu que o homem separa só na Bíblia, porque na realidade um monte de pastor casando 3 vezes, pastor casando 2 vezes, isso é ridículo, Deus eterno. Misericórdia, e a igreja apoiando. Ele não era feliz com a primeira. Vai se lascar de novo. Vai conhecer o Senhor Jesus que restaura casas. Viu? Vai lutar pelo seu casamento. Vai restaurar isso aí. Tem nada de separar e casar de novo. E Satanás vai indo. Pegou a família. Última instituição para ele pegar, a igreja. E ele entrou na igreja. Hoje Satanás está nas igrejas. Hoje Satanás está em púlpitos. Hoje Satanás está fazendo showzinho de expulsar demônio na frente de multidão. Hoje Satanás está usando objetos ungidos para te enganar, quando na verdade o ungido é o Espírito Santo de Deus na sua vida. A única coisa ungida é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não precisa comprar objetinho ungido, não. Isso é ridículo. Isso é Babilônia moderna. E o pior, são os defensores dessa Babilônia moderna. São os defensores. São ovelhas que não são ovelhas, são bodes, velho.
E Satanás ele entrou dentro da igreja. O último refúgio do cristão, que era a igreja, hoje não é mais. Isso é prova de últimos dias. Hoje é prova de que Jesus Cristo está vindo buscar os remanescentes fiéis. E eu não sei de você, filho, não sei da sua vida, não faço ideia de qual é o seu nível de intimidade com Deus, qual é o seu nível de santidade com Deus, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você não é nova criatura, se você está presinho no sistema religioso, se você acha tudo normal, você vai ficar. Você vai ficar. Porque Jesus Cristo vai buscar aqueles que têm o cheiro dele, cheiro de santidade. E eu quero ver vocês lá na glória. Terminar, para ninguém achar que eu me acho alguma coisa, eu sou um bosta. Eu sou um ser humano vazio. Eu sou um ser humano carnal. A única coisa que tem bonito em mim é o Espírito Santo de Deus que veio e me transformou. Mas se tirar o Espírito Santo de mim, não sobra nada. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, nada. Carne, tudo que vem da carne é vão, é ridículo. O que eu tenho de bonito em mim, além da minha esposa que é linda, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E ele fala assim em Tito 3:5, não por obra de justiça que houvéssemos feito. Presta atenção nesse texto. Não foi por obra de justiça que houvéssemos feito, mas foi segundo a sua grande misericórdia. Jesus nos salvou mediante um lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo de Deus. Você é salvo pela graça, você não é salvo por ir na igreja, você não é salvo por frequentar uma religião, você não é salvo por fazer o bem. Salvo por fazer o bem. Sabe o que eu vi esses dias? Que ridículo, velho, que ridículo. Eu tô com raiva desse sistema religioso. Deus, perdão pela essa igreja fraca que tem aqui na terra, perdão pela igreja evangélica brasileira, pai. Eu vi uma menina falando assim, um pastor fez uma coisa muito errada, tá? Eu não vou falar o quê, mas o pastor fez uma coisa muito errada. E aí, a justificativa dos servos dele é assim, enquanto vocês estão falando isso dele, ele está fazendo isso, e contou umas obras sociais boas do cara. Deixa eu explicar um negócio pra você, querido. Justificação é por fé. Justificação, ser tornado justo, ser tornado salvo, sair do reino das trevas. Colossenses 1:13, tirado do reino de trevas, levado para o reino do Filho do seu amor. A justificação é por fé, não é por obras. O fato da pessoa ter feito uma coisa boa não anula o que ela fez de errado. Então você não justifica um pecador dizendo as coisas boas que ele fez. Isso é tentar salvar por obras. Isso é anarquia contra a graça. O cara fez coisa errada. Não fale porque em compensação ele faz isso de bom. Não. Que bom que ele fez aquilo de bom, mas ele continuou fazendo aquilo de errado. E ele precisa se converter. E ele precisa voltar para o caminho certo. Senão ele será condenado, mesmo tendo muitas coisas boas feitas. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. A vida cristã, ela não tem limites. Não chega uma hora que você já está bom o suficiente. O bom o suficiente é Cristo. Jesus é o nível de bom o suficiente. Ou eu chego a ser igual a Cristo, ou eu não sou bom o suficiente. Eu posso estar 99% de santidade, mas aquele 1% é vagabundo. Não é aquilo que a música fala? Mas aquele 1% é vagabundo. Não tá bom os 99. Você tem que buscar o 100. Isso não é uma busca desenfreada por perfeição. Não é isso. Mas é para que você nunca ache que você chegou onde você deveria chegar. Se você achar que você já está bom o suficiente, você desanima na sua busca. Se eu achar que Jesus já é o suficiente para mim, eu paro de querer crescer. Se eu acho que a minha vida cristã já está normal, eu começo a aceitar o resto. Já tô crente. Já fui na igreja esse domingo, então eu posso ir na balada hoje. Porque afinal de contas já cumpri minha cota de cristandade na semana. Tolo, não é assim. Vida cristã é até o final. Você lembra quando Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 4? Eu combati o bom combate, eu percorri a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça desde agora me está guardada. Aquela coroa que o Senhor justo juiz dará não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Se eu amo a vinda de Jesus até o final, aqueles que permanecem até o final, Apocalipse 2:10, não é isso? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o fim. Então, queridos, se você está sendo perseguido até pelos que se dizem crentes, se você anda na contramão do mundo, vem aqui dar um abraço em mim, eu vou dar um beijo na sua testa, porque Mateus capítulo 5, para terminar, Mateus capítulo 5, verso 11, ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha o que Jesus está falando. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram Paulo, perseguiram João,
perseguiram Pedro, perseguiram Jesus, perseguiram Moisés, perseguiram Elias, perseguiram Débora, perseguiram Maria Madalena, perseguiram Davi, perseguiram Gideão, perseguiram Josué, perseguiram Estevão, perseguiram Abraão, perseguiram todos esses homens de fé. E hoje eles estão encontrados lá na glória, porque eles foram fiéis até o fim. Então que em nome de Jesus a gente seja encontrado como eles, defendendo o evangelho até o fim, sem querer saber de agradar ninguém. Se a minha igreja está errada, eu vou exortar, e se eu for ignorado eu saio de lá, porque meu lugar é ficar onde prega-se a palavra de Deus. É isso que funciona, é assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Jovem, acorda para a vida, filho, acorda para a vida. Esse evangelho meia boca que você está vivendo, esse evangelho ridículo que você está vivendo, que não ora, que não jejua, que não lê, que não se santifica, você não tem coragem de pôr a mão para expulsar um endemoniado, você não tem, velho. Tá na hora de mudar isso. Deus abençoe vocês. Eu não quero parabéns nenhum, tá? Não quero parabéns nenhum, não estou fazendo isso para glória. Eu seria um idiota, um insensato se eu quisesse fazer isso por glória. É para te acordar, para que o evangelho brilhe na sua vida. Amém. Chega.